Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com a minha mãe na casa de uma vizinha, aliás, nossa nova vizinha, quando o filho dela entrou pela porta. Eu já o tinha visto 2 ou 3 vezes, mas assim à distância. Ainda não tínhamos conversado. Não nego que senti aquele friozinho na barriga quando sua mãe nos apresentou e ele veio me cumprimentar com um aperto de mão. Parece que de perto era mais bonito ainda. Tinha um sorriso tão encantador. Como a dona Elvira tinha preparado um café pra gente, ainda estávamos ali tomando, ele pegou uma xícara, se serviu e ficou ali acompanhando a conversa. De vez em quando, nossos olhares se cruzavam. E numa dessas vezes, ele até deu um sorriso para mim. Olha, posso estar sendo exagerada, mas até porque não tinha acontecido nada demais entre nós. Mas acho que comecei a gostar dele já naquele primeiro dia, naquele nosso primeiro contato. Tudo por conta daqueles olhares que a gente trocou. Eles tinham se mudado para a casa do lado fazia só 2 semanas. E repito, já o tinha visto, mas não tínhamos trocado nenhuma palavra. Olha, me encantei por ele quando fomos apresentados. Aliás, mais do que simplesmente me encantar, passei a pensar nele direto. Finais de semana, por exemplo, eu vivia na janela, na esperança de vê-lo um pouco, mesmo que fosse de longe. Quando está gostando de alguém, pelo menos comigo é assim, a gente fica tão boba e faz coisas que, em sã consciência, não faria. Como passar o dia na janela, por exemplo, apenas para ver a pessoa durante alguns segundos. Um sábado, lembro que ele estava ali fora, na frente do portão, mexendo no carro. O capô estava assim levantado e eu tirei coragem, nem sei de onde, e acabei indo até lá. Puxar assunto com ele. Perguntei se o carro estava com algum problema. Ele falou que não, que estava só completando a água, vendo a medida do óleo. E como quem não quer nada, perguntei se ele estava com a intenção de sair, no que ele imediatamente respondeu: acho que vou dar umas voltas. E você? Quem, eu? Quem dera. Acho que vou ficar em casa mesmo. Sabe, eu falei aquilo, naturalmente torcendo para que ele me convidasse para dar uma volta de carro com ele. Só que em vez disso, ele perguntou: mas e o teu namorado? Não vai se encontrar com ele hoje? Se eu tivesse namorado, até quem sabe. Não tem ninguém já faz tempo. Mas, e você? Você tá namorando alguém? É que eu nunca te vi com ninguém aqui na tua casa. Perguntei aquilo e fiquei na maior torcida, com medo de que ele dissesse que sim, que tinha namorada. Sua resposta, no entanto, foi assim meio evasiva. Eu tô e não tô. Como assim tô e não tô? Foi o que fiquei me perguntando em pensamento. Eu tinha perguntado se ele estava namorando e ele respondeu daquele jeito: tô e não tô. Fiquei esperando que ele explicasse assim, de uma forma melhor, só que ele apenas baixou o capô do carro e permaneceu em silêncio. Eu fiquei com tanta vontade de perguntar se era com essa garota com que ele estava e que ele ia sair. E ao mesmo tempo, sei lá, fiquei com medo também. Fiquei naquela expectativa de que ele dissesse alguma coisa, mas no fim não aconteceu nada. Nos despedimos, ele entrou, eu também entrei. Só que fiquei ali na janela, vendo ele mexendo no carro e dali a pouco saindo, cerca de meia hora depois. Todo arrumado, cabelo molhado. Com certeza estava indo se encontrar com alguém. E não vou negar que isso me fez sentir aquela agulhada no coração. Olha, eu acho que foi nesse momento que eu me dei conta de que estava mesmo gostando dele de verdade. Aquele estado de encantamento tinha se transformado em paixão. Ele entrou no carro e se foi. E naquele dia,
Não o vi mais, o dia todo. Até que tempos depois, eu o encontrei na internet e fiquei ali fuçando no seu perfil para descobrir alguma coisa. Olhei todas as fotos, as postagens, inclusive as mais antigas. E ele realmente não tinha nada que indicasse que ele tinha namorada. Inclusive, mandei uma solicitação de amizade e uma mensagem de boa noite para ele. Somente no dia seguinte ele foi ver e me adicionou imediatamente. Meu coração disparou quando vi a sua mensagem. O fato é que passei a acessar aquele perfil praticamente todos os dias. Curtia suas fotos, suas postagens, às vezes fazia um comentário e ficava torcendo para que ele curtisse alguma coisa que eu postava também. Só que isso nunca aconteceu. Nem curtida, nem comentário, absolutamente nada. Até que um domingo, quase tive um troço quando vi com aquela menina ali na casa dele. Eu estava tão distraída que, olha, quase me deu um ataque. Ele de mãozinha dada com aquela mulher. Os dois depois sentaram assim na escadinha que dava acesso à porta lateral, quase de frente com a janela do meu quarto. O muro que dividia nossas casas era bem baixinho, não devia ter nem 1 metro de altura, de modo que assim que sai da janela para respirar, me deparei com aquela cena. Os dois sentados, bem juntinhos naquela escada, na maior intimidade. Beijinho, carinho, sussurros no ouvido. Olha só, eu sei como me senti. Meu coração bateu tão forte, tão doído. Me deu até um aperto na garganta, uma vontade de chorar. E mesmo sabendo que ia sofrer, a cada 5 minutos eu saía na janela para ver se eles continuavam lá. Olha, eu fiquei tão mal esse dia. Não esperava. Só eu sei como me senti. Será que era com aquela menina que ele estava namorando e ao mesmo tempo não namorando? Segundo ele mesmo tinha falado aquele dia. Só podia, né? Mesmo porque ela passou a ser presença constante ali na casa dele, nos finais de semana. Os dois estavam sempre juntos, de modo que só podiam estar mesmo de namoro. Até que um dia eu criei coragem e mandei uma mensagem para ele. Escuta, posso te fazer uma pergunta? Você e essa menina que eu sempre vejo com você aí na tua casa, vocês estão namorando? A resposta dele foi tão evasiva quanto aquela resposta que ele tinha me dado na primeira vez. Mais ou menos, a gente está se conhecendo. Ou seja, mais uma vez ele desconversou, mas tudo indicava que estavam namorando sim. Aliás, depois eu tive a confirmação. Como a minha mãe e a mãe dele se tornaram amigas, uma vivia na casa da outra, um dia perguntei diretamente para a dona Elvira se o Paulo estava namorando e ela confirmou. Então, ele está sim, o nome dela é Cíntia. Olha, vocês precisam ver que amorzinho de pessoa. Eu já devia imaginar. Olha, fiquei tão mal, pobre de mim, apaixonada por um cara comprometido. Aliás, nem sei por que fui me apaixonar por ele, sendo que nunca aconteceu nada entre nós. E também tínhamos conversado tão pouco. Nosso contato foi mínimo, de modo que não dava para entender por que é que aquilo foi acontecer. A verdade é que só de olhar para ele, eu tremia na base. Eu não sabia o que era pior. Se ela estar apaixonada por um cara comprometido, ou pelo fato de ele não saber o que eu sentia. Sim, porque eu nunca tive a chance de conversar com ele sobre isso, de abrir o meu coração. Passou 1 mês, passaram 2, 3, 4, e aquele namoro foi vingando, me fazendo sofrer mais e mais a cada dia. Tentei seguir com a minha vida, me conformar, mas era tão difícil, principalmente quando eu vi os dois juntos. Olha, foi muito azar da minha parte. Tanto tempo sozinha, tanto tempo sem me envolver com ninguém.
E quando aconteceu de eu conhecer um cara que mexeu comigo, por quem acabei me apaixonando, descubro que ele tinha namorada. Minha vidinha estava tão tranquila. Podia não estar feliz como gostaria, mas pelo menos estava sossegada. E agora parecia até que uma tempestade tinha atravessado o meu caminho. Nunca falei dos meus sentimentos para ele. Na verdade, nunca falei para ninguém, nem mesmo com a minha melhor amiga. Até porque sempre fui assim meio fechada em relação a esse tipo de coisa, de modo que sofria sozinha, no mais completo silêncio. Tempos depois, um sábado, eu ali na frente, debruçada no portão, distraída, de repente ouvi a voz do Paulo ali do meu lado. Tá triste assim por quê, Luciana? Brigou com o namorado? Namorado? Já te falei que não tenho namorado, lembra? Continuo sozinha. É mesmo? Bom, então somos dois. Tive uma briga séria ontem com a Cíntia, viu? E acho que dessa vez não tem volta. Sério mesmo? Mas o que houve? Brigaram por quê? Ele não quis entrar no assunto. Fez assim uma cara e desconversou. E a gente começou a falar sobre outras coisas, até que, para minha surpresa e para minha alegria, me fez aquele convite. Estou precisando esfriar minha cabeça, viu? Acho que vou dar umas voltas de carro. Você não está afim de ir comigo? Imagine o que eu senti naquela hora. Meu coração disparou. Aceitei o convite sem pensar duas vezes. Só falei que ia trocar de roupa e já voltava. E quando voltei, ele já estava com o carro ligado. Você gosta de Bruna Marrone? Falei que sim. E ele então ligou o som e começou a tocar uma música tão bonita. Sabe quando você não acredita no que está acontecendo? Eu estava ali no carro dele, a seu lado, mas não conseguia ainda acreditar. Não que eu torcesse contra ele, sobre o seu namoro, sua felicidade, longe de mim. Mas como foi bom ele ter brigado com a namorada, porque, do contrário, eu não estaria ali, dando voltinhas de carro com ele. Morávamos perto do Parque Tingui, e ele estacionou num lugar assim, que tinha vista pro lago. Ficamos ali conversando durante algum tempo, ali mesmo, dentro do carro, escutando música, até que pelas tantas, ele esticou seu braço e me fez um carinho. E depois ainda fez aquele elogio. Nossa, você é uma menina tão bonita, Luciana. Me admira saber que você está sozinha, sabia? Sabe, eu não fiz nenhum comentário, mas fiquei tão emocionada. Até porque também não tive nem tempo, porque ele falou aquilo, se aproximou e colou seus lábios na minha boca. Foi simplesmente o melhor beijo de toda a minha vida. O mais esperado, o mais desejado. E por que não dizer, um beijo que eu realmente não esperava que acontecesse. Era esperado e ao mesmo tempo não imaginado, porque imagine, se alguém me dissesse no dia anterior que ele me convidaria para dar uma voltinha de carro e que me beijaria, eu não acreditaria. Foi um beijo que eu sinceramente já não acreditava mais que fosse acontecer. E não ficamos só no primeiro. Logo a gente se beijou de novo, teve mais um e mais outro. Olha, se dependesse só dele, teríamos até ido além. Na verdade, eu também queria, desejava ardentemente me entregar de corpo e alma, porque aquela minha paixão já vinha de tanto tempo. Só que sei lá, eu nunca achei legal essa coisa da mulher ir pra cama já no primeiro encontro. Sempre gostei de me valorizar, de modo que, mesmo diante da insistência dele, eu falei: Paulo, eu também quero, mas acho melhor a gente ir mais devagar. Tudo bem? Felizmente, ele não forçou a barra.
Embora eu tenha sentido que ele ficou assim meio contrariado. Mesmo assim, depois que voltamos para casa, ainda ficamos durante mais algum tempo ali, sabe, de carinho, de abraço, a gente beijando. Até que eu falei que precisava entrar. Depois até me arrependi, porque podia ter ficado mais um pouco ali com ele, curtindo seus carinhos, seus beijos. Aliás, cheguei a me arrepender, inclusive, de não ter ido ao motel com ele. Porque, repito, eu também queria, desejava ardentemente. E também me arrependi por não ter confessado que o amava, que o queria para mim mais do que tudo na vida. Sabe Deus se eu ainda teria outra chance de abrir meu coração. Se bem que eu podia fazer isso através de mensagem, só que também não tive coragem. Sei lá por quê. Se bem que vamos convir, né? Não é o tipo de coisa que a gente faz por mensagem ou por ligação. Tem que ser pessoalmente, olhando nos olhos da pessoa. E essa oportunidade eu havia tido. E acabei desperdiçando. No dia seguinte, um domingo, infelizmente não o vi. E ele passou o dia todo fora. Não vi nem o seu carro ali na frente. Apenas o carro do pai dele. Eu não tinha o número do celular. Por isso mandei uma mensagem no seu perfil, querendo saber onde que ele estava. Se não queria me ver de novo. Falei que a gente podia sair, passear, ir a algum lugar bacana. Mas, para minha tristeza, ele não respondeu. Na verdade, nem sei se chegou a ver a mensagem. Claro que, em algum momento, ele deve ter visto. Mesmo que fosse no dia seguinte. Mas, repito, não mandou resposta nenhuma. Nem mesmo no domingo. Nem nos dias que se seguiram. Somente no sábado é que consegui falar com ele, sábado seguinte. E tudo porque fiquei plantada ali na frente do portão e quando o vi saindo com o carro, fiz sinal para ele parar e me aproximei. Apesar de ser uma coisa óbvia, perguntei se ele estava indo a algum lugar. Ele falou que sim. E eu então tirei coragem, não sei de onde, e falei que precisava conversar com ele, se ele tinha um tempinho para mim. Minha ideia era finalmente abrir meu coração. Eu precisava colocar tudo aquilo para fora. Sua resposta, no entanto, acabou me deixando sem chão. Mais uma vez eu não esperava. Olha, se não for demorar muito, Luciana, é que eu combinei com a Cíntia, já estou meio atrasado. Olha, aquele nome me derrubou. Quando ele falou aquilo, eu simplesmente... Cíntia, mas vocês vão se encontrar? Não me diga que se acertaram. Então, ela pediu para conversar comigo. Diz que tem algo importante para me falar, enfim. Estou indo lá ver o que ela quer. Bom, nesse caso, depois a gente conversa então. Vai lá, conversa com ela. Não quero te atrapalhar. Ele apenas consentiu com a cabeça e arrancou com o carro, me deixando ali, repito, sem chão. Sabe, me bateu uma tristeza, porque com toda certeza, se ela o tinha chamado para conversar, é claro que eles iam se reconciliar. Disso não tinha a menor dúvida. Só que, como se costuma dizer, eu não sabia nem metade do que estava rolando. À noite, via o carro dele parado ali na frente, mas não fazia nem ideia de que a Cíntia também estivesse ali, na sua companhia. E pelo jeito, ela também acabou dormindo ali, porque no domingo, bem cedo, eu voltando da missa com a minha mãe, eu a vi na janela com uma xícara de café na mão. Olha, as minhas pernas falsearam naquela hora. Porque tudo indicava que eles deviam mesmo ter se acertado. Minha mãe, inclusive, comentou: nossa, como é bonita essa namorada do filho da Elvira, né, Luciana? Ah, se ela imaginasse.
Eu me contorci toda por dentro. E o pior é que a minha mãe tinha razão. Ela não era nada feia, pelo contrário. Olha, como me doeu saber que eles tinham reatado. Mas é como eu já disse, eu não sabia nem metade da história ainda. Fiquei com medo de mandar uma mensagem no perfil do Paulo, perguntando se ele tinha reatado com aquele infeliz. Mas como a minha mãe vivia de conversa com a mãe dele, ficou sabendo de tudo por ela e depois veio me contar. Você não vai acreditar, Luciana. E a minha mãe me contou aquilo do modo mais inocente possível, porque não sabia que eu era apaixonada por ele. Acabei de saber da Elvira que ela vai ser vovó. Vovó? Como assim, mãe? Parece que a namorada do Paulo tá grávida. Ela fez um teste de farmácia e deu positivo. Não foi no postinho ainda, mas tudo indica que tá mesmo esperando um filho. Olha, eu senti uma fisgada tão dolorida por dentro naquele momento. Não sei como não caí dura ali mesmo na frente da minha mãe. De tanto que aquela notícia me deixou mal. Meu Deus, só podia ser um pesadelo. Chorei tanto nesse dia, tanto. Me tranquei no banheiro, tirei a roupa, liguei o chuveiro e derramei todas as lágrimas que havia no meu corpo. Nunca tinha chorado tanto na minha vida. Quando pensei que a sorte tinha se voltado para o meu lado, veio o destino padrasto e causou toda aquela reviravolta. Como me arrependo por não ter ido com ele até o fim naquele dia. Pelo menos teria alguma coisa para recordar. Ele queria me levar ao motel. Insistiu, mas eu, receosa, cheia de princípios, apesar de querer também, recusei e no fim acabei desperdiçando minha grande chance. Como pude ser tão tonta? Para minha tristeza, depois ela fez o teste através do médico no posto. E aquela bendita gravidez foi confirmada, como eu já imaginava. Soube pela própria boca do Paulo que era mesmo tudo verdade. Ele estava tão feliz com a gravidez da namorada que eu não tive nem coragem de abrir a minha boca e dizer o que sentia. Imagine, ele ali se derretendo por ela, pelo filho que ela estava esperando, e a boba querendo falar dos seus sentimentos. Não fazia sentido. Porque além de boba, eu seria ridícula se tivesse feito isso, porque para mim estava mais do que claro que ele gostava daquela menina, que estava feliz com ela. Aquele dia, quando saímos juntos, na verdade, foi só uma forma que ele encontrou para suprir aquela carência. Tinha brigado com a namorada, aí, para não ficar sozinho, me chamou para sair. Na verdade, ele apenas passou o tempo comigo. Só que não estou aqui me queixando. Longe de mim reclamar de tudo o que aconteceu, porque eu simplesmente adorei. Só lamento não ter ido além. Era tudo o que eu mais queria na vida. Ter uma oportunidade com ele, a chance de provar o sabor da sua boca. Pena que banquei a tonta, mocinha de princípios, e não me permiti ir além. É como eu já disse. Antes de conhecê-lo, eu estava pelo menos ali tranquila no meu canto, porque não estava feliz, mas também não tinha grandes preocupações. Minha vida podia não ser a 8ª maravilha do mundo, mas estava ali, né? Sem sobressalto, sem sofrimento, sem saudade de ninguém, não sentindo a falta de ninguém especial. Era aquela coisa insossa, sem graça, mas pelo menos eu estava em paz. Hoje estou pior, porque estou sofrendo, chorando por um amor que não me quer.
testemunhando o cara que eu amo, gostando de outra. E mais do que isso, esperando pela chegada de um filho que vai ter com ela, muito breve. Alguém que nem sabe que eu existo. Que me convidou para sair aquele dia, mas só para passar o tempo. Para suprir aquela carência daquele momento que havia discutido com a namorada. Só que depois tudo isso passou e voltou à vida normal. E da vida normal dele, infelizmente, eu não participo. A essa vida eu não pertenço. Antes de me apaixonar, antes de provar o sabor do seu beijo, tudo estava calmo. Tudo estava no seu devido lugar. Não havia grande felicidade, mas não havia tristeza, falta, saudade. Só que depois que me apaixonei, minha vida virou de pernas para o ar. Passo o tempo todo sentindo saudade dos beijos dele, do seu cheiro, de tudo que ele representa. Passo sentindo a necessidade de beijá-lo de novo, de abraçá-lo, de sentir o calor do seu corpo, porque enquanto ele nem me nota, ele não percebe a minha existência. Eu caí de quatro. Eu simplesmente me apaixonei por esse homem. E agora não sei como tirá-lo do pensamento e do coração.